esse evento propiciou o reencontro com a Tanise, uma grande amiga minha, e a gente não tinha se visto depois da pandemia. E aí, quando a gente recebeu o convite, a gente se falou, ó, então, pelo menos, a gente vai se encontrar, né? Poder rever o Adel, e é um orgulho sempre, né, para qualquer professor, ver que o aluno evoluiu, né, e cada vez mais evoluindo e estar na atuação prática é realmente um grande orgulho, uma grande felicidade. E ter amigos na plateia também, né, Verônica está ali, uma grande amiga minha. Então é um prazer realmente estar aqui falando sobre direito de família, que foi uma das disciplinas que eu lecionei, e é um assunto que eu gosto muito, né, por ser um assunto muito importante. Eu costumo dizer que quando você dá aula de direito de família, você dá aula, você responde perguntas, né? Professora, e se acontecer isso? Professora, meu tio, não sei o que. Professora, meu primo, não sei o que. Então você quase não dá aula, você responde as perguntas, né? Mas é muito bom, porque isso mostra para o aluno, né, que aquilo que a gente está fazendo ali tem uma grande implicação prática, né? E costumo dizer que, mesmo que você já tenha certeza na sua vida que você não quer se casar, por exemplo, você não se livra do direito de família, né? Porque você é filho de alguém, né? Irmão, provavelmente, de alguém. Então, o direito de família nos acompanha, né? A gente não consegue se livrar dele, né? E, dentro do direito de família, o instituto mais importante que nós temos é o casamento, né? O direito civil, no qual o direito de família está incluído, é um dos grandes temas do ordenamento jurídico como um todo, né? Se a gente pegar aí a legislação civil, apenas o Código Civil, a gente tem mais de 2.000 artigos, né, tentando regulamentar as relações privadas. Para vocês terem uma ideia do quanto isso é impactante no ordenamento como um todo. E a gente pode dizer basicamente que o direito civil ele tem um tripé, né, que é propriedade, contrato e casamento. Então, é uma instituição para o ordenamento jurídico brasileiro muito importante, para o mundial, na verdade, né? Muito importante. Não tem como não ter importância, porque é a partir daquele núcleo que a gente constrói a sociedade, né? Então, é a partir do núcleo familiar que a sociedade se constrói. E exatamente por isso, por essa importância, é que a gente tem um instituto tão regulamentado, né? Tanise colocou bem no início que é muito discutível ainda na natureza jurídica do casamento, né? Se ele é meramente um contrato, se ele é um contrato especial, se ele é um instituto jurídico. E essa discussão toda vem exatamente porque dentro do casamento, juridicamente falando, a gente pode escolher qualquer coisa. Eu costumo dizer, olha, a partir do momento que você escolhe se casar, né? Você só escolhe mais duas coisas na sua vida. Se você vai mudar o nome ou não, e isso é uma escolha recente, porque as mulheres nem tinham essa escolha há pouco tempo, e o regime de bens. Porque o resto, você não escolhe. Está regulamentado pela lei. Dependendo da circunstância, nem o regime de bens você pode escolher, né? Um maior de 70 anos que se habilita para o casamento, por exemplo, não pode escolher o regime de bens. A lei impõe o regime de separação. Para vocês verem como é impactante, né? Então, quando eu digo que você não pode escolher, eu digo que você pode escolher efeitos, né? A gente pode dizer basicamente que a gente tem 3 efeitos do casamento. A mudança do estado civil, né? Você sai de solteiro, divorciado, viúvo para casar. A questão do regime de bens, né? É um efeito, né, do casamento. E a questão da herança, né? Obviamente, isso é um efeito patrimonial importante, né, do casamento, porque você passa a ingressar constituir uma família e ingressar, participar da família do outro também. Então, esses efeitos, a gente não pode escolher, né? Eu não posso escolher casar e não mudar meu estado civil, né? Eu não posso escolher me casar,
mas não virar parente colateral de primeiro grau da minha sogra. Não dá para escolher, gente. É o combo, né? Vem o combo junto, assim. É o combo, não dá para escolher. Mas isso para mostrar para vocês a importância, né, do casamento. E quando a gente começa a fazer um paralelo da regulamentação civil da regulamentação canônica, a gente vê que existe muitas convergências nessa regulamentação, né? Muito, na verdade, muitas das normas do direito civil, elas vieram e se basearam no direito canônico. Então, assim como no direito civil a gente tem um processo de habilitação para o casamento, no direito canônico a gente também tem um processo de habilitação para o casamento. E o objetivo é o mesmo, né? O objetivo é dar publicidade àquela vontade dos dois nubentes de contrair matrimônio. E para que serve essa publicidade, né? Essa publicidade serve para que todas as pessoas saibam dessa vontade e se alguém conhecer algum impedimento, que alegue esse impedimento, né? Então, a gente tem as proclamas é a publicação dos editais, a publicação da vontade de se casar, que é uma parte do processo de habilitação. A gente tem no direito civil e a gente tem no direito canônico, né? Assim como no direito canônico, no direito civil, o casamento é um ato jurídico extremamente formal, né? Muito formal, é dos atos jurídicos mais formais que nós temos, né? Então, o Código Civil ele estabelece toda uma formalidade para você se habilitar para o casamento, a gente chama marcar o casamento civil, né? Ele discorre sobre várias formalidades durante a celebração do casamento, né? Por exemplo, as portas devem estar abertas no local da celebração. Claro, a vontade tem que ser expressa, né? E livre, e se o celebrante, né, tiver qualquer dúvida em relação àquela vontade de ser livre, ele pode e deve paralisar a celebração. Enfim, a gente tem várias formalidades e a gente tem formalidades também para registrar esse casamento, que é os efeitos, né, para dar os efeitos que o senhor Tanise comentou. Então, basicamente, a gente pode dizer o seguinte, que o casamento ele tem 3 etapas. Né? Ele tem habilitação, ele tem celebração e ele tem registro. E ele só surte efeito a partir do momento que você o leva a registro. E essas 3 etapas, elas obrigatoriamente devem acontecer. Em regra, acontece a habilitação, você vai lá marcar o casamento civil, né? Entrega a documentação, publica as proclamas, sem ninguém alegar nenhuma nulidade ou alguma habilidade. Habilita-se para o casamento, né? O papelzinho falando, você tem o direito de se casar, como o Denise colocou. Depois disso, se celebra o casamento, né? E ao final da celebração, basicamente, já se leva a registro, né? Então, todo casamento civil ele é registrado no cartório, né? Assim como o casamento religioso é registrado na paróquia. O que pode acontecer é uma inversão dessas ordens. Então, eu posso, eventualmente, celebrar primeiro e depois habilitar e registrar, né? Então, quando a gente tem um casamento que a gente chama de não culpativo, aquele casamento que a pessoa está enferma e tem não perder a vida e quer se casar. Existem requisitos, é claro, para isso, mas é possível celebrar esse casamento. Então, antes da habilitação, mas obrigatoriamente, depois dessa celebração, a habilitação tem que acontecer e o registro tem que acontecer. Então, esses 3 passos, a lei são requisitos, né, obrigatórios, necessários. O que acontece com o já muito comentado aí, casamento religioso com efeitos civis, é a possibilidade de atribuir ao casamento que foi celebrado junto à igreja, né, o efeito civil, esse efeito que eu comentei, de modificação do estado civil, né, de fazer essas pessoas serem herdeiras entre si, porque o cônjuge é herdeiro entre si, e essa é uma escolha que você também não pode fazer,
Você não pode se casar e falar assim, ah, não, eu vou me casar com você, mas não quero que você seja meu herdeiro, não. Não dá para fazer isso, né? Dá até para diminuir a parte dele. Tá, né? Vai afastar a condição de herdeiro do cônjuge, a gente não afasta. Inclusive, a condição de herdeiro do cônjuge é uma condição extremamente privilegiada, né? Poucos herdeiros têm a condição tão privilegiada quanto o cônjuge. O fato é, a gente consegue dar esses efeitos ao casamento religioso? Consegue, desde que a gente registre esse casamento, né? Então, eu posso até celebrar um casamento religioso antes da habilitação? Posso. Eu celebro, depois eu habilito e registro. O que é mais comum, né, é você se habilitar para o casamento e fazer aquela celebração religiosa com efeitos civis, né? Então, eu pego lá a minha habilitação para o casamento, levo na igreja, né? A igreja, então, verifica que eu estou apta a casar, não só junto às normas da igreja, mas junto ao direito civil também, celebra esse casamento. Depois dessa celebração, eu tenho que pegar a certidão de casamento da igreja e levar no cartório, né? Por isso que muita gente prefere casar com civil, que uns 2 dias depois faz o religioso, né? Porque esse vai e volta, às vezes, é mais burocrático do que você fazer as 2 celebrações, né? Mas que, de fato, a gente pode atribuir direitos efeitos civis ao casamento religioso? Pode. Desde que cumpridas as exigências, né? Eventualmente, o que pode acontecer também é um casamento religioso que nunca foi levado a registro, né? Então, eu já vi situações de casamento, um casamento muito antigo, né? De quando sequer existia casamento civil, porque no início da nossa ordenação, do nosso ordenamento, quando a gente ainda tinha o cristianismo, né, o catolicismo como religião oficial do país, existia só o casamento religioso, né? Por quê? Porque ali já era o oficial também para fins de direito, né? Quando houve essa separação entre igreja e Estado, é que passou a ter essa possibilidade de casamento apenas junto às normas da igreja, casamento apenas junto ao ordenamento jurídico. Mas, de fato, pode acontecer de um casal que se casou apenas na igreja, que se mantém casado há muitos anos, né? E que nunca levou esse casamento a registro. Como eu comentei mais cedo da união estável, a gente não deixa de conseguir proteger essa relação, né? Ainda que ela não tenha proteção ou reconhecimento de um casamento enquanto formalidade. Mas essa relação, uma vez que ela cumpra os requisitos de uma união estável, a gente consegue proteger, né? Eu vejo que hoje há uma preocupação da igreja nesse sentido, né? De proteger aquelas relações, né? De proteger os próprios cônjuges, né? Acho que talvez por isso, eu não sei, mas pelo menos quando eu me casei em 2007, um dos documentos obrigatórios que eu tinha que levar era a certidão de casamento civil, na minha habilitação na igreja. Ou que eu tivesse habilitada para fazer o casamento religioso com efeitos civis, né? E aí, uma das conversas que eu tive com o padre, ele colocou isso, né? Que era uma forma de proteger também aquelas pessoas e garantir a elas não só o efeito junto à Igreja Católica, mas um efeito jurídico, que é um efeito importante, né? Que é um efeito, muitas vezes, claro, ligado ao patrimônio, mas é como eu digo, assim, a gente parece que tem um pouco de receio de ficar batendo apenas na tecla do efeito patrimonial, a gente fala que o efeito patrimonial é importante, porque muitas vezes ele decorre sua existência, né? Então, é sim um efeito importante. Ele me parece essa ser uma das preocupações, né? Então, quanto a isso, mesmo que o casamento não tenha, né, o casamento religioso não tenha sido levado a registro, é possível se garantir, né, direitos, reconhecendo aquela união como estável, desde que os requisitos da união estável estejam presentes.
E a união estável a gente pode dizer que é um estado de fato protegido pelo direito, mais ou menos como a posse, né? Uma aluna minha uma vez fez uma colocação que eu achei fantástica. Eu falei assim, professora, a união estável está para a posse, assim como a propriedade está para o casamento. Fantástico, né? Eu olhei, esse negócio fantástico, é verdade, né? Porque a posse é quando você passa a utilizar um bem, por exemplo, né, uma casa, um bem imóvel, é um estado fático que tem proteção do direito, né? E a união estável do mesmo jeito. Eu não preciso formalizar a união estável para reconhecê-la, né? Eu preciso para alguns efeitos. Aí eu preciso da formalização. E a propriedade é um instituto extremamente formal, assim como o casamento é um instituto extremamente formal, né? E hoje, especialmente depois de 2017 para cá, quando o STF reconheceu por inconstitucional o artigo 790 do Código Civil, que era um artigo que fazia uma grande diferença entre a condição de herdeiro, do companheiro e do cônjuge, né? Existem ainda diferenças, mas esse artigo faz uma diferença muito, muito grande. Então, se você fosse cônjuge, você herdava do jeito A. Se você fosse companheiro, você herdava do jeito B. E o jeito B, geralmente, implicava em uma parcela menor do patrimônio, né? Depois que isso deixou de existir no ordenamento, a gente tem pouquíssima diferença, eu até me arrisco a dizer, vocês também concordam, em termos de reconhecimento de direitos, né? Em termos de reconhecimento de direitos, a gente tem pouquíssima diferença entre casamento e união estável. Eu me recordo de uma que ainda é discutível, que é a presunção de paternidade, né? Que é expressa para o casamento, não é expressa pelo união estável. E o Estado civil, obviamente. Mas, em termos de reconhecimento de direitos, em termos de reconhecimento de direitos, possibilidade de pedir pensão, de pedir alimentos, né? Ao ex-cônjuge ou ao ex-companheiro, a possibilidade de herdar, a forma como herda, é muito parecida. Só tem um detalhe que faz toda a diferença, que é um detalhe na prática, que a gente não pode esquecer, que é o seguinte: o companheiro ou a companheira tem direito à pensão? Tem direito à herança? É inclusive herdeiro necessário, né? Mas todos esses direitos, eles só são atribuídos após o reconhecimento formal da união estável. Então, eu constituí união estável com uma pessoa e vivi em união estável com essa pessoa por 20 anos. Essa pessoa morre. Para eu ir lá no INSS e me habilitar como pensionista, eu sou pensionista, eu nunca nenhuma disso. A primeira coisa que o INSS vai pedir: cadê o reconhecimento dessa união estável? Né? E aí, você que ainda não tinha reconhecido formalmente, vai precisar agora, só via judicial, porque a pessoa já morreu, promover uma ação de reconhecimento cumulada com destituição de união estável em razão da morte. E aí, quem é o réu dessa ação? Os herdeiros do seu ex-companheiro. Se os herdeiros do seu ex-companheiro falar, joia com você, fechou. E se não for? Né? Então, a gente vai depender de prova aí. Se essa pessoa, em vez de companheiro, fosse cônjuge, ela ia chegar linda e maravilhosa no INSS com a certidão de casamento, entregar e começar a receber pensão. Veja como a formalidade, ela traz segurança jurídica, né? Porque se eu tenho uma certidão de casamento, quer dizer que eu passei pelo processo de habilitação, de celebração e de registro. Quer dizer que o Estado ali deixa de ter dúvida em relação à sua vontade inequívoca de ser cônjuge daquela pessoa. Agora, se eu chego e falo que eu sou companheira, primeiro, não é só uma coisa de prova, é um conjunto probatório, né? Claro que uma relação de muito tempo, né, com filhos, né, com reconhecimento de uma plano de saúde, com reconhecimento na sociedade como um todo, não costuma ser difícil fazer a prova?
Não costuma, mas precisa da prova. Por quê? Porque a informalidade não dá garantia ao Estado de que aquela pessoa realmente era companheiro do outro. O outro, em nenhum momento, chegou e falou que queria ser companheiro dele. Não contou para o Estado, não contou para a igreja, não contou para ninguém. Só foi lá e, né, juntou as escovas de dente, não é assim? Até porque é meio nebuloso, assim. Eu tenho um irmão que, sempre meu irmão nas minhas histórias, né? Ele já constituiu 2 milhões de estados, no caso, nenhum dele. Eu falo, enfim, aí quando você pergunta para ele assim, quando é que começou a relação? Quer ver, quando é o casamento, exatamente por conta da formalidade, ele tem uma data. Eu me casei em 28 de julho de 2007. Né? Ou seja, no dia 29 para frente, eu estou usufruindo dos efeitos. Deus me livre, imagine que meu cônjuge tivesse falecido 2 meses depois. Eu ia ser pensionista, não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, 2 meses, a relação é duradoura? O suficiente para reconhecer como meu estado? Veja como a informalidade traz insegurança jurídica. Né? Enfim, meu irmão, aí quando você pergunta para ele assim, você está instável com a Maria, não é Maria não, tá? Com a Maria há quanto tempo? Aí ele fala assim, mais ou menos em julho e agosto. Isso é muito clássico do meu estado, né? Porque assim, você ficou um final de semana na casa do outro, depois assim, aí depois você tomou roupinha, né? Aí depois você começou a puxar mais roupas. Quando você viu, lá no meu irmão teve um marco. Minha mãe viajou e morava com minha mãe. Aí ele pegou a cama dele e levou para casa da namorada. Foi o marco dele, né? Ali para frente, realmente, o negócio já foi. Mas o fato é, não à toa o casamento é formal. Seja ele religioso, seja ele civil. Né? A formalidade, especialmente quando a gente fala de relações de direito de família, ela é importante. Né? Ela é importante, ela é obrigatória? Não. Mas que ela garante muito mais segurança jurídica, isso ela garante. Não tenho muitas dúvidas em relação a isso. Então, eu queria pontuar isso. Para além da habilitação, né, que é um processo parecido, tanto no direito canônico quanto no direito brasileiro, outros requisitos também, né? A própria capacidade civil, que a gente já tinha comentado, a gente só habilita hoje para o casamento civil maiores de 16 anos. Para o casamento religioso, me corrijam aí, mas a gente ainda consegue habilitar mulheres, né, menores de 16, né, acho que 14 já habilita, né? Mas o civil só 16 anos. Mas, de fato, existe uma idade estabelecida mínima para o casamento, que é o que a gente chama de idade núbil, né? Que no Brasil passou a ser 16 anos sem nenhuma exceção, né? De 2019 para cá, mas sem nenhuma exceção. No caso de menores, de 18 anos, né? Então a pessoa tem 16 ou 17, no ordenamento jurídico, a gente precisa da autorização dos pais, de ambos, viu? Para poder autorizar esse casamento. Né? Como ele ainda não exerce plenamente a capacidade civil, a gente só casa com a autorização de ambos os pais ou com o que a gente chama de suprimento judicial, que é quando, eventualmente, por exemplo, o pai ou a mãe, enfim, um autoriza e o outro não quer autorizar, né? E aí o juiz pode suprir essa vontade se entender que aquela não autorização não tem razão, né? Então a gente precisa ter autorização e aí nesse caso o casamento tem que ser um regime de bens específico também. Os menores que se casam, eles só se casam em separação de bens. É mais limitante ainda, né, do que maiores de 18 anos que se casam. Mas que de fato é possível sim, né, os efeitos civis ao casamento religioso, lembrando sempre que a gente só vai atribuir esses efeitos depois da habilitação e depois do registro, né, de levar a registro.
E sempre a possibilidade de que, ainda que a gente não consiga habilitar ou não consiga levar registro, a possibilidade de se reconhecer o Estado e atribuir efeitos matrimoniais àquela relação. Né? E aí, o último ponto que eu queria comentar, apenas, acho que mais a título de curiosidade, é a questão do regime de bens. Legalmente falando, né, fora da igreja, regime de bens é um assunto extremamente palpitante. Porque muitas vezes que é mais discutido na dissolução do casamento. Né? Não só a dissolução por vontade dos cônjuges, mas a dissolução por vontade divina, dissolução do casamento civil por vontade divina quando morre. Né? A morte de um dos cônjuges é uma das hipóteses de dissolução do casamento. Fato é, a gente tem hoje no Brasil 4 regimes de bens descritos pelo código. É o que a gente chama de comunhão parcial de bens, que acho que os casados aí devem, a maioria serem casados em comunhão parcial. Eu sou casado em comunhão parcial. Que é o regime que a gente chama de regime legal. Né? Então, se você não fez escolha por outro regime, é o regime regra. Né? É o regime que a gente aplica, por exemplo, ao meu estado, em que não houve escolha, né? Como não houve formalização, não houve escolha. E aí vale o regime da comunhão parcial. O outro regime é o da comunhão universal. Quem é casado há mais tempo pode ser que seja casado em comunhão universal, porque era o regime legal há alguns anos, né? Antes de 77, né? Então, quem se casou antes de 77, o regime legal era o regime da comunhão universal de bens. Além disso, a gente tem o regime de separação, né? Que é aquele regime que não impõe comunicação patrimonial, né? Então, a pessoa se casa, mas não comunica patrimônio, não divide patrimônio. Né? Eu, particularmente, sou um pouco complicada com o regime de separação. Porque, enfim, você se casa e aí você escolhe dividir sua vida, né? E assim como o direito canônico, o direito civil coloca que o casamento impõe comunhão plena de vida. Né? É comunhão plena de vida, pela Código Civil. Aí você quer dividir sua cama e não quer dividir seu patrimônio, né? Sim, eu acho um negócio um pouco complexo. Mas, eventualmente, né, em situações específicas, especialmente, geralmente, envolvendo muito patrimônio, né, patrimônio muito vultuoso, os cônjuges acabam escolhendo o regime de separação. E tem um outro regime, que é um regime que foi criado em 2002, que é a lei que não pegou, né? Que é a participação final dos aquestes. A ideia desse regime era permitir a comunhão, né? Então permitir a divisão patrimonial, mas permitir também maior liberdade de disposição desse patrimônio na constância do casamento. Então a ideia do regime de participação final dos aquestes é mais ou menos assim. Durante o casamento, vale as regras de separação, então você pode dispor mais livremente do patrimônio, mas na dissolução do casamento, vale as regras de comunhão, ou seja, você divide, né, aquele patrimônio que foi constituído com as regras lá. Enfim, pela lei civil, quando você vai se habilitar para o casamento, o código fala assim, que o cartório deve dar aos nubentes os esclarecimentos necessários em relação ao regime de bens. Às vezes nem o cartório sabe ler. Essa semana eu peguei um trabalho, eu sou advogada da DESA, né? E aí lá eu trabalho muito com regularização de imóveis, que a gente compra e depois precisa regularizar, enfim. Aí veio lá um pendência. Doutora, esse aqui a gente não está conseguindo regularizar porque o cartório falou que tem que ter pacto judicial. O vendedor tinha que exibir o pacto, não exibiu, e a gente comprou, enfim. Aí eu, tá, me dá a certidão de casamento. Eu estava assim, comunhão de bens. Ela valeu, falar com o mocinho do cartório, explicar para ele, de comunhão, comunhão parcial, não precisa de pacto judicial, enfim. O fato não se esclarece. Né? E é uma pena, primeiro, não se esclarece e a gente também não fala sobre isso, né?
Geralmente, quem quer se casar em separação de bens, fica todo cheio de medo para falar para outra pessoa, né? Ó, não queria me casar em comunhão, queria me casar em separação. Então, é um assunto que você falou, eu tive comigo. Vou botar na minha habilitação. Cheguei no cartório. Tinha combinado sobre o regime de bens com meu marido? Não. Lá em casa não fez muita diferença. Quando dois quebrados vão se casar, a gente não faz muita diferença, entendeu? É comunhão universal, mas não faz muita diferença. Lá em casa fazia. Mas enfim, deveria ter começado antes? Deveria, não comecei. Aí entreguei lá os documentos, né? Aí a moça falou, você não vai mudar de nome? Primeiro, outra conversa que não teve. Eu falei, não. Aí, não, né? Aí você sabe, não, vamos dar nada. Aí não mudei. Aí, vocês vão casar em qual regime de bens? Eu, vixe, não sei. Comunhão parcial mesmo, né? Até porque quando você se casa em outro regime que não seja comunhão parcial, você tem que fazer uma escritura pública, que é caro no Brasil, né? Você vai gastar aí uns, R$3.000, pelo menos, né? Uns R$3.000, para fazer escritura pública. Melhor pegar esse dinheiro e fazer outra coisa. Mas, de fato, precisa de pacto antipicial. Se você se casa em qualquer regime que não seja da comunhão parcial, que é o regime regra, né, digamos assim, a gente precisa fazer pacto antipicial. Aí eu falei, não, então é comunhão parcial mesmo, não foi comunhão parcial. Mas o fato é que é importante o esclarecimento, né? É importante o esclarecimento para que você possa fazer uma escolha, a melhor escolha, né? Porque, eventualmente, inclusive, você não tem nenhum dos 4 regimes que a gente tem na nossa legislação se adequa àquele casal, né? E a lei permite criar um regime próprio, né? Que obrigatoriamente tem que ser uma mescla dos regimes que já existem, mas que é possível, né? Criar um regime próprio. Então, em relação a uma parte do patrimônio, eu quero regras de comunhão universal, e outra parte do patrimônio, eu quero regras de comunhão de separação, por exemplo. Né? É possível fazer isso. Então, de fato, é um efeito, né, importante que só é falado e discutido no final do casamento, quando os ânimos não estão muito, né, pares. Infelizmente, não deveria ser também, né? Mas enfim, o fato é que a escolha do regime ela deve acontecer na habilitação, né? E o ideal é que as pessoas, de uma forma geral, saibam, né? Como o colega que fez a primeira pergunta comentou que uma característica muito importante e bonita assim, do casamento católico, né? É que ele é acompanhado, né? Obviamente os católicos frequentam a igreja, né? Não é aquele católico que só foi batizado, só vai em casamento. Não é isso que acontece. Só vai até, fala que é católico. Mas enfim, a gente é acompanhado, né? Pelo padre da palavra que a gente participa, né? Enfim. E aí, eu acho que um bom acompanhamento aí pré-nupcial é a questão do regime de bens. No meu curso de noivos, eu confesso que eu não me lembro, acho que não foi comentado sobre isso, assim, que se fala mais deles, né, no curso. Mas não me recordo realmente, que é algo impactante, né? Infelizmente. O patrimônio acaba sendo impactante sempre. Então, eu acho que vale a pena aí depois, eventualmente, vocês que estão em formação, né? Principalmente, se aprofundarem sobre essas diferenças, para primeiro saber que existe isso. Pelo menos assim, eu não sei, mas dá uma lida, né? Ou encaminhar para assistência jurídica, né? Que a igreja tem, para fazer também esse tipo de abordagem, especialmente nos cursos, né? Eu acho que vale a pena. Da minha parte, até porque meu tempo também já está estourando ali, eu vou encerrar minha fala. Eu espero que eu tenha não só esclarecido algumas coisas, mas plantado algumas sementinhas também de busca por novos esclarecimentos, né? Fico à disposição para isso agora e em futuras oportunidades também. E estou abertas aí a questionamento.